Olá, olá, personas! Bem-vindos ao Séries Talkcast. E no episódio de hoje iremos fazer o nosso review e comentário sobre o Gambito da Rainha. E eu sou o Frâncio, e eu estou aqui porque você precisa que eu esteja, e é isso que a família faz. Eu sou o Osmio e a raiva é um tempero potente. Uma pitada te acorda, demais distrai os seus sentidos. Eu sou o Silício e o que você sabe nem sempre é o mais importante. Sim, senhoras e senhores, estamos hoje em mais um Séries Talkcast. E hoje, para um glorioso review de O Gambito da Rainha, ou ainda a Rainha do Gambito, ou ainda a Rainha da Sucata, qualquer nome que você quiser. E então, antes de começarmos, é importante ressaltar que teremos spoilers, será um review com spoilers. Então, se você por acaso se interessa por xadrez, ou minisséries da Netflix, ou pela Anya Taylor-Joy, ou tudo isso junto, assista antes de escutar esse Séries Talkcast. Então, antes de começar a discussão, vamos partir então para a nossa sinopse. Inclusive fizemos um programa sobre sinopses na semana passada. Para você que não sabe, O Gambito da Rainha é um livro de mesmo nome, do autor Walter Tevis, e a sinopse na Netflix é a seguinte: em um orfanato nos anos 50, uma garota prodígio do xadrez luta contra o vício em uma jornada improvável para se tornar a número 1 do mundo. Então, o Gambito da Rainha, inclusive é o Gambito da Rainha e não o Gambito, né? Deixo claro, né? Desde o início, né, Osmio? E Você não julgue o meu Gambito e o meu Gambito, tá? Em Avatar é o Gambito da Kuvira, não o Gambito. é assim, é tipo de série que você assiste que aderir aquela filosofia pra sua vida, né? Porque a sensação que eu tive enquanto eu tava assistindo eu quero jogar xadrez, eu quero ser um pro, eu quero aprender a jogar xadrez de verdade. Ah, mas o Gambito da Rainha, primeiro minhas considerações gerais, eu achei uma série muito boa. Eu não tive a vontade de jogar xadrez, eu não me deu a vontade, mas é sim uma série impressionante, uma minissérie muito boa, de apenas 7 episódios. 7 episódios? 7 episódios. E lembrando que esse programa é free spoilers. Então aqui a gente vai falar do final, vamos falar de tudo para comentar essa série maravilhosa que a Netflix nos entrega neste final de ano. Porque tem tanta série que às vezes surge uma pérola, né? Eu não esperava muito pelo Gambito da Rainha, mas a série me surpreendeu. E aí a primeira impressão que eu tive no primeiro episódio, eu assisti o trailer e falei, vou assistir essa série. Aí eu assisti o primeiro episódio e falei, essa série não era sobre xadrez? Por que tá falando muito sobre o orfanato? Aí eu comecei a teorizar que seria uma série sobre problema social, que ia falar do problema dela do orfanato, de problema dos pais, problemas no período, né, histórico que ela vivenciou. Mas na verdade a série conseguiu focalizar bem, mostrar esses problemas, mas deixar eles mais de lado e focalizar bem no xadrez, né, sem muita enrolação. Eu penso que em tempos diferentes, algumas décadas, alguns anos atrás, com diretores diferentes, o Gambito da Rainha começaria com uma série de xadrez e terminaria com 12 temporadas falando sobre vários problemas sociais de forma repetitiva. Bom, eu não assisti o Gambito da Rainha, inclusive eu pesquisei o que é Gambito, perdão. E para você que não sabe, Gambito é o ardil próprio para derrotar o adversário. Lance inicial do jogo de xadrez que consiste em sacrificar um peão para adquirir vantagem de posição ou causar a perda de uma peça importante. Mas é uma série que, assim, eu vi uma minissérie, no caso, que eu vi algumas partes, ela chamou muita atenção. E uma curiosidade para você, ouvinte, que a Anya Taylor-Joy e todos aqueles que jogaram xadrez nas cenas, eles de fato jogaram. E os movimentos eram mostrados por eles um pouco antes, em algumas partes. Então já que isso é algo muito rápido e dinâmico.
e até as cenas onde não mostra os personagens jogando, na vida real, os atores estavam de fato jogando mesmo. E se você procurar, tem algumas análises no YouTube, analisando algumas partidas da Beth Harmon, inclusive a final. E esse que é interessante, né? Ver quanto a série ela é bem produzida, porque inclusive chamaram um enxadrista, que eu descobri que essa palavra existe na série, profissional, pra ele coreografar todas as partidas. Então todos os movimentos que falam, todos os movimentos que fazem não são real. Não é tipo programação de série que aparece um monte de coisa aleatória, mas não quer dizer nada. Mas esse não. Todas as partidas foram ali feitas para repetirem a vida real. Então, para mim, é uma produção inacreditável da Netflix. E eu não esperava muita coisa, porque a gente noticiou essa série no começo do ano, na série Stow, no Instagram, inclusive, siga, que tinha saído o trailer da série, mas ninguém nem deu bola, né? Porque para mim tinha uma impressão muito de ser uma série meio chata. Mas quando você assiste, você vê o primor artístico que essa série tem. E a atriz realmente me surpreendeu, eu não conhecia ela. Vemos aí que o Silício não está acompanhando Jovens Mutantes e seu fracasso na bilheteria e crítica. Nunca vi uma interpretação dela em alguma série, e de primeira impressão ela já me surpreendeu com uma ótima atuação. Ah, isso com certeza. Ela, esse mês, aqui no Brasil, né? Ela lançou uma coisa muito boa e outra muito ruim, né? Porque temos Novos Mutantes, que ela está... Nós assistimos, mas provavelmente deve ser ruim. E nós temos o Gambito da Rainha, que muito bom, né? Então, ela deu essa equilibrada aí. E eu espero que ela seja lembrada na temporada de premiações e o Gambito da Rainha, no geral, também seja lembrado. Porque é uma série que com certeza merece. Realmente. Inclusive, se o Gambito da Rainha fosse publicado mais perto, né, dos grandes eventos de premiações, como o Emmy, ela com certeza seria o assunto do momento. Mas falando da história em si, a gente começa lá com a Beth, com os pais morrendo, dando uma introdução, né? Que ela vira uma órfã, vai para um orfanato e aprende a jogar xadrez com o zelador da escola no porão, e de forma escondida ainda. E sim, e é legal a forma que ela vai aprendendo as coisas. Porque você vê que no começo ela realmente não sabia nada. E ela vai observando. E é legal como você vê que ela vai aprendendo as coisas aos poucos e a gente também vai aprendendo. Então, tem aquele relógio das competições e ela não sabia mexer. Ela vai aprender, depois ela sabe mexer. Você vai vendo que ela é um desenvolvimento de personagem bem claro, assim. Eu senti isso, que é bem... A série, ela é bem artisticamente moderna, assim, mas a narrativa é bem clássica. Porque é um desenvolvimento de personagem, ele vai do ponto A ao ponto B, e você tem no último episódio ela tendo que voltar às origens para ir para frente. Isso também é algo bem clássico, né? Que ela tem que voltar para o começo para depois conseguir continuar. Então, assim, e eu devo afirmar que a menina que faz ela pequena, essa menina é muito boa. Eu espero que ela consiga mais papéis, porque as expressões dela eram muito boas. Essa menina tem que conseguir mais trabalho. E a Beth também, o que eu achei legal é que ela sempre ela continua dando valor pro Sr. Scheibel. Mais ou menos. Que, embora ela tenha conseguido já vencer ele com só algumas semanas, né? Jogando, aprendendo a jogar, ela sempre deu valor aos ensinamentos dele, aos jogos que ela jogou com ele. Ah, mas ao mesmo tempo, se a gente for pensar assim, é até uma falha da personagem, né? Porque ela lembra dos ensinamentos dele na mente, mas ela não foi mais visitar ele, né? Ela só foi visitar quando ele morreu. Então, também mostra uma falha que ela tava em uma situação bem ruim da vida dela. Mas realmente ela abandonou um pouco o Sr. Scheibel. Só quando morreu ela voltou. O pensamento que eu tive é que ela, quando saiu do orfanato, ela só levou a vida pra frente, sabe? Só focando no xadrez e sem pensar muito no exterior. Isso aí ainda puxa para um assunto que é tratado na série, que é um dilema da personagem.
que é o que ela vai fazer depois que ela ganhar, né? Porque a vida dela é o xadrez. O que ela vai fazer sem o xadrez? Sem ela ficar focando em ser a melhor do mundo. Quando ela ser, o que vai acontecer? E aí virou um dos dilemas da vida dela. E aí isso me deu a entender que quando ela saiu do orfanato, quando ela entrou de fato para os torneios de xadrez, a vida dela virou só o xadrez. E aí ela acabou esquecendo, né, em parte do mundo exterior, inclusive o Senhor Shaiban, né, ficou mais de escanteio essa parte da vida real dela. Por isso que ela não foi visitar, na minha visão. E tem até o xadrez acabou virando meio que uma droga pra ela mesmo, né? Ela tinha os remédios, que ela conseguia visualizar, né, a peça ali no teto, que era um efeito bem bonito, inclusive das peças crescendo. Mas o xadrez era uma droga pra ela, né? Era uma droga e ao mesmo tempo uma salvação, né? É esse dilema que fica, né, no Gambito da Rainha. E eu achei também que esse negócio de droga, o xadrez virou uma droga, porque virou um vício. Ela ficou dependente do xadrez. E não só disso, como ela ficou dependente da bebida, como ela ficou dependente daqueles tranquilizantes. E quando ela começa a beber, parece ali que ela já bebe há muito tempo, porque ela toma uma garrafa e um gole só, e é isso. E ela começa a vida de alcoólatra aí. Sim, né? Porque ela já era uma pessoa muito quebrada. E aquele orfanato, gente, aquele é o pior orfanato da história. Porque legislação ali falta, né? Porque aí drogavam as crianças, gente. Aquilo ali era um absurdo. E depois tiraram sem nenhum acompanhamento psicológico. Imagina aquelas outras crianças ali que não tiveram xadrez, meio para crescer, etc. Porque, gente, deixou as crianças dependentes, depois tirou e dane-se. Inclusive a cena que ela vai lá pegar é assustadora. Inclusive a Jolene até disse, né, que quando a Beth falou pra Jolene que ela tava começando a ter sintoma de abstinência, a Jolene disse que o orfanato ia passar por um momento de caos ali, né, porque várias crianças estavam com abstinência naquele lugar. Não, era um lugar horrível. Assim, se você for pensar em direitos humanos, gente, as crianças foram tratadas com total desrespeito. E a Beth já era muito quebrada. E quando ela foi pegar os tranquilizantes, né, que você falou, foi uma cena que, tipo, eu pensei, isso vai começar uma etapa da vida dela que ela vai começar a ser uma invasora. Ela vai começar a invadir ali todo dia, toda semana, tipo, a cada mês, pra conseguir pegar uma mão de tranquilizante, guardar, esconder na escova. Mas aí eu pensei, ela tá pegando, mas ela tá derramando no chão, tá sendo desleixada. Do nada ela pega o pote, começa a tomar tudo, começa a comer. Nossa, é assustador. A cena que ela. Gente, eu falei, essa menina vai morrer, porque ela vai ter uma overdose ali de tanto remédio que ela tomou. Ela tomou que nem água. É, né? E a gente pode ir seguindo pro resto da vida dela, que depois que ela é adotada, eu já sempre estranhei daquele pai, aquele pai era muito bizarro. Depois ele vira um grande babaca, mas é que ele era meio já previsível aquilo, né? Porque a cara dele era muito estranha. E a mãe lá, coitada, ela era quebrada também, né? A mãe adotiva dela. Ela passava por problemas no casamento. E aí eu acho que o pai teve essa ideia aí de adotar pra não deixar ela sozinha, né? Pra não deixar a mulher sozinha, que ele já percebia que ela tava quebrada. Aí pra não deixar a Alma, né, que era o nome dela, sozinha, ela adotou a criança, ele adotou a criança com ela e abandonou. Então isso aí já estava previsível. Eu acho que ele só não tinha jeito pra falar isso, que ele ia abandonar. Mas eu acho que a Beth acabou servindo como uma salvação para a Alma. Assim como a Alma, né? Sim, a mesma coisa para Beth. Servindo como uma figura materna. Então, esse ponto, né, que você falou das duas se equilibrarem, acho que esse é onde o Gambito da Rainha tem o seu maior mérito, que é não transformar a história em um grande melodrama. Porque o problema do melodrama é que tudo é triste, nada é feliz. Toda cena vai ser triste, tudo é triste, e não tem um momento de respiro. E é legal que nessa série eles não tentam fazer isso, esse drama excessivo que sem fim. Eles colocam esse momento que é feliz. As duas realmente elas estavam felizes uma com a outra quando elas foram para Cidade do México lá. Então dá aquele respiro para mais drama depois, mas pelo menos não fica aquele melodrama pesado e muito básico, né? É, realmente. E eu achei engraçado que ela tava, no começo, né? A mãe tava dando desculpas pra Beth não ir à escola por causa daquela doença.
que ela ficou um tempão em casa, ganhando o torneio, saindo no jornal, e ninguém da escola lia o jornal pra ver que ela não tava doente, né? Eu achava Não, engraçado. aquilo é uma incoerência. É, assim, né? Às vezes eu relevei, mas é uma coisa que, gente, é absurdo, né? É muito burro, né, os diretores. Eles estavam passando um pano bonito ali, né? Foi uma ignorada, foi uma abandonada naquilo ali, direta. Trazendo agora, então, mais uma parte de curiosidades. A Anya Taylor-Joy, antes de gravar o Gambito da Rainha, ela não sabia quase nada de xadrez. E tanto ela quanto a produção foram aprendendo enquanto fazia a série. E o França havia comentado do enxadrista que participou da produção da série. Ele havia sido convidado a ser o Borgoff, que eu sei que é um grande enxadrista que tem o Gambito da Rainha, mas ele negou e só ficou como consultor no caso. E além disso, a Anya Taylor-Joy ela não só gravou o Gambito da Rainha, quando ela gravou nesse caso, como ela gravou, nessa mesma época, Last Night in Soho e Emma. E ela só teve um dia de folga entre esses 3 projetos, isso em 2019. Inclusive, esperem Emma nas premiações de cinema independente. Pode esperar. Com a introdução dela em diversos torneios no mundo, né? Nos Estados Unidos e no mundo. Inclusive o torneio de Paris, que foi a primeira partida dela com o Borgoff. Uma partida que começou, inclusive, com uma ironia, né? Porque ela falou, na partida do Beltic, ela venceu, depois que ela venceu, ela falou que o Beltic talvez conseguisse ter mais chance se ele tivesse chegado na hora. E com o Borgov, ela atrasou também, do mesmo jeito, com uma entrada super esplendorosa, admito, naquela lá, com a imprensa tirando fotos dela. E com uma entrada esplendorosa, ela atrasou e perdeu. Mesmo estando bêbada, ela reconhecia que se ela estivesse o mais sã possível, não faria a menor diferença. Esse aqui é o legal, né? Que ela faz que... Quando ela perde, porque a gente, os primeiros 2, ou até a metade do terceiro episódio, ela nunca tinha perdido. Aí quando ela perde, a gente fica triste por ela, que a gente fala, nossa, é agora que essa mulher vai entrar na depressão total. Ela já vivia, na verdade, uma depressão, né? Desde a infância, mas quando ela perde, você também fica triste, né? E você sabe, agora ela vai entrar numa depravação total. Né? E é meio que acontece. Mas aí ela faz amigos, né, ao longo do caminho. Amigos que levantam ela, né? Não só o Harry, não só o Beltic. Ela tem aqueles amigos lá do primeiro torneio que ela participou. Ela tem o ex-campeão dos Estados Unidos, cujo qual eu esqueci o nome. O Jojen, que faz Jojen Game of Thrones, está em Gambito da Rainha. E é muito bonita a cena final, né? Que todo mundo ajuda ela. Isso é muito clássico, porque você vai perceber todos os personagens que apareceram ao longo da trama, nos últimos 2 episódios, eles voltaram para alguma ponta. Então é bem marcado isso, né? Bem clássico de todos os personagens voltarem. E é muito bonita a cena, né? Porque os russos se ajudam. E ela achou um absurdo quando ela viu os russos ajudando. Mas depois ela recebe ajuda, né? Então é muito bonita a cena que ajudam ela, né? Que os americanos são individuais, mas naquele momento eles estavam ajudando. E no torneio final ela vai vencendo um por um, campeões, ex-campeões. Ela vai vencendo um por um de forma fácil, de forma implacável, e vai ganhando reconhecimento na Rússia a cada partida que ela vence. Ela vai ganhando fãs. E ela vai ganhando fãs, inclusive, da gente, né? Porque quando ela ganha, parece que a gente tá ganhando. É uma coisa inacreditável. Uma empatia que a gente tem por essa personagem foi tão bem construída ao longo da série, que acho que no primeiro episódio você torce por ela. Tipo, cada vitória parece, eu tô ganhando também, eu tô ganhando junto, eu tenho o meu nome aí. Porque você tá conectado à história dela, né? Você quer saber o que vai acontecer e você quer que ela ganhe. É tipo, isso, moveu certo, move o cavalo, move certo, e aí dá um checkmate.
E aí quando ela dá um checkmate, a gente dá um checkmate junto. E aí ela vai vencendo e chega na partida com o Borgov. Uma partida que o Borgov sua a camisa, mas ela tá lá. Ela tá lá firme e forte. É porque o Borgov, ele é quase um exterminador do futuro, né? Porque ele não tem expressão. Eu acho que o único momento que ele teve alguma expressão foi quando ele perdeu. Não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. E quando ela começou a olhar no teto lá da Rússia, que ela conseguiu ver sem as drogas, foi uma outra cena muito impactante, que ele olha pra cima, né? Ele distrai, ela consegue distrair ele, né? Que ele é uma pessoa que, se você é uma pessoa que não tem foco nenhum, você pode se aprendendo por Borgov, porque nem pro lado ele olha, porque ele é tipo o exterminador do futuro, mas naquele momento ela conseguiu distrair ele, né? E ele olha pra cima também. E né? E a Beth, como você disse, a Beth conseguir visualizar as peças no teto sem as drogas é muito interessante porque traz a nostalgia do primeiro episódio, né? Faz esse gancho do final com o começo. E só que aí mostra que a personagem evoluiu porque agora ela tá sem as drogas. Ela conseguiu fazer sua auto-recuperação, né? Sem as drogas. E tanto é que ela ficou alguns dias, né? O episódio todo ela ficou sem tomar, recebendo chance de se alcoolizar, mas recusando. E aí, na partida com o Borgov, ela vai jogando ali uma partida longa, que o Borgov, inclusive, pede adiamento, pede empate, e ela recusa, ela vai até o final. A determinação dela é admirável, né? Ela parece um pouco a área, né, de citando Game of Thrones de todos os programas possíveis. Ela parece um pouco a área de Game of Thrones, porque ela tem uma determinação que é invejável. Ela não desiste. E quando ela quase desistiu, os amigos dela ajudaram, a mãe também, ajudaram ela a seguir em frente. E isso me lembrou também a partida no Campeonato dos Estados Unidos, né? A primeira que ela jogou, que aí deu empate, ela virou uma co-campeã, que ela que pediu o empate. Aí isso me fez lembrar porque o Borgov pediu empate para ela da mesma forma que ela pediu lá naquele campeonato. A diferença é que ela aprendeu que o empate, que era vencer ou perder, né? Não tinha um empate. E aí ela recusou, então, mesmo que ela soubesse que o Borgov nunca pediu um empate, se ele pediu, quer dizer que ela tinha chance, mas que a partida ainda estava difícil até para ela não desistiu, e aí isso que mostra a perseverança. E aí o Borgov pede o intervalo, né? E aí ela começa a estudar todo o tabuleiro, todas as possibilidades, com os amigos dela e tal, chamada. E aí na partida, com o Borgov no dia seguinte, ela começa, né? A partida se segue com os movimentos já previstos, mas o Borgov faz um movimento imprevisto, né? De todas as possibilidades levantadas em questão, o Borgov fez um movimento que não foi previsto. E aí que ela começa a olhar para o teto, que ela começa a imaginar todas as possibilidades e faz a jogada que ela achou mais adequada. Sim, né? Muito legal isso. E você vê na cara da Anya Taylor-Joy quando ela tá perdendo e quando ela tá ganhando. É isso que é impressionante. E quando ela apoia as mãos sobre o queixo, é muito bom, né? As caras delas dá pra saber. Ah, ela tá ganhando, não, agora ela está perdendo, não, agora ela está ganhando de novo. Ela é tão boa que ela consegue pontuar isso, porque o xadrez eu não entendo nada. Ela pode estar ganhando, pode estar perdendo, sei lá. Mas na cara dela, dá pra você saber, ela está ganhando. Ou não, ela está perdendo. É um jogo de poder, né? É vencer e perder, atacar e conquistar, é sacrificar pra ganhar mais. E agora eu quero exaltar a personagem da Jolene, que personagem legal, porque ela ela representou uma amizade, né, e uma força pra Beth quando ela tava lá no orfanato, e ela volta no último episódio, um eco aí, né? E ela dá o dinheiro, nossa, quando ela deu o dinheiro foi uma cena muito emocionante, né? Que ela tava economizando pra faculdade, ela dá o dinheiro pra Beth pra ir pra Rússia. E ela fala, né, da relação das duas e que personagem, gente, que personagem muito legal. Inclusive a Jolene é uma personagem com uma construção muito boa, porque ela tá no orfanato quando a Beth chegou, mais velha,
Ela chegou ela chegou tão nova quanto a Beth, estava mais velha, e a Beth saiu e ela continuou. E ela diz, né, no final, que por um tempo a Jolene e a Beth eram tudo que tinham uma da outra, que elas que se apoiavam. E aí a Beth foi embora e ela continuou sozinha. E a Jolene criou uma vida, uma história, onde ela lutou pelos seus objetivos, porque o mundo nunca ajudou ela. E isso fez ela uma personagem muito interessante e a gente queria saber mais sobre ela. E aí ela volta e ela mostra que também seguiu a Beth, que também viu que a Beth estava jogando, também correu atrás dela, né, para saber mais sobre ela. Não só o Sr. Scheiber fez isso. E isso foi muito bombástico para Beth, né, porque ela realmente não imaginava que isso acontecia. Sim, né? Muito bonita essa relação das duas, né? De amizade, etc. Mas acho que agora a gente pode fazer nossas reflexões sobre o final. Porque foi um final reflexivo, não foi? Não deixou muito na cara, né, o que aconteceu, realmente. Silício, qual a sua interpretação sobre o final da Beth? Não, dando uma voltada, né, uma relembrada, o final foi ela terminando a partida, ela vencendo, ela feliz, e aí ela, no meio do caminho, voltando para casa, indo para o aeroporto, ela para e vai jogar xadrez com os idosos, né, na praça. A minha reflexão sobre esse final foi que ela termina, né, ela meio que termina a trajetória dela, que é vencer o Borgólio, que é ser a melhor do mundo, e esse término da trajetória traz a resposta para uma questão que a série tratou, que é o que acontece depois. O que acontece depois de conseguir o objetivo. E aí eu acho que ela ter ido jogar mostra que o que acontece depois que ela realizou o sonho continua sendo o xadrez. Só que essa acaba sendo a vida dela, porque a vida dela é o xadrez, continua sendo. Só que ela trabalha o xadrez como uma forma mais natural, como uma forma mais alegre da vida. Por isso que ela joga com os idosos, entendeu? Sim, desde que apareceu os idosos, deu pra notar que, tipo, ela tá. O final dela tem a ver com aqueles idosos, sabe? Porque ela, pelo que eu entendi do final, deu pra perceber que ela queria um final com o xadrez, mas não ela não queria ser a imagem, ela não queria ser uma figura política, né? Que nem estavam. Ela não queria representar a Guerra Fria, né? Porque queriam meio que ela falasse isso, né? Porque ela venceu os russos na casa deles. Ela era ser um peão da Guerra Fria. Ela falou, não quero isso. Eu quero ser um peão, aí a metáfora. Ela queria ser Ela queria o xadrez, porque ela ama xadrez e ela não queria aquela coisa política, etc. Ela não queria mais. Ela já tinha atingido o objetivo dela, né? E acho que agora, se ela vai ficar na Rússia, se ela vai voltar para os Estados Unidos, isso é irrelevante, mas eu acho que o final é que ela vai continuar amando o xadrez, mas com cautela, né? Sem ser um vício. Aí eu pensei assim, na minha visão, né, pensando através dos olhos da personagem, eu imaginei que os idosos estão já velhos, né, já para morrer, e eles estão gastando o tempo da vida deles com xadrez. E aí isso gera uma reflexão, né, gera uma pergunta, por que o resto da vida deles com xadrez? E isso trouxe a ideia da resposta, né, que a Beth trouxe, que é gastar o resto da vida dela com xadrez, né, jogando xadrez de forma saudável. Mas todos nós sabemos que o final de verdade, conhecendo os russos, seria uma equipe tática da KGB sequestrando ela e levando ela para os porões do Kremlin. É o final fofinho. Mas vamos prosseguir então para o nosso quiz, que eu sei o nome de um personagem ali da Beth. Então vamos para o quiz. Que a minha frase foi a seguinte, para relembrar tudo e todos. Vamos lá.
Eu estou aqui porque você precisa que eu esteja. E é isso que a família faz. Quem diz essa frase? Eu suponho, de forma convicta, que é a Jolene. A mãe da Beth, que eu não sei o nome. Qual? A mãe adotiva ou a primeira mãe? Ah, que ela tinha mais sentimentos, deve ser adotiva. Exato. Errou Osmio e acertou o Silício, que é Jolene, no momento que ela dá o dinheiro pra Beth. Eu acho que a mãe biológica da Beth tá mais pra mãe da Enola, né? Ensinando que a vida é ruim e você vai ficar sozinha na vida. É verdade, parece mãe da Enola. Inclusive, leiam a review de Enola Holmes no Instagram da série toda. Prosseguindo com o nosso quiz, a minha frase do começo é a seguinte: raiva é um tempero potente. Uma pitada te acorda. Demais distrai os seus sentidos. Quem disse tais palavras? Eu acho que é a mãe biológica da Beth. Eu acho que é o Jojen Reed. Que eu não lembro o nome. Eu acho que é a Alice Harper. Eu acho que é o Benny, que é o Jojen. Consegui pegar uma frase que nem vocês que assistiram conseguiram adivinhar. É do nosso queridíssimo Harry, que na vida real se chama Harry, mas para você que não lembra quem é Harry, ele fez o primo de um outro Harry, o ator que fez o Dudley Dursley em Harry Potter. Nossa, que salada de Que, Harry. né? Que jogada. Mas a minha frase é: o que você sabe nem sempre é o mais importante. De quem será? Eu acho que deve ser da Alma, a mãe adotiva. Eu vou chutar e vou falar que é da Beth. Muito bom, você errou, Osmio, novamente. E o França acertou, é da Alma Whitley. Então é isso, Gambito da Rainha. Nos vemos no M do ano que vem. E agora, vamos para o momento final. Então, partindo para o nosso excelentíssimo merchandising, se você por acaso tem mais alguma conclusão sobre o Gambito, ou Gambito, ou sobre a Rainha do Gambito, a Rainha da Sucata, o que você quiser chamar, da Netflix, eu esqueci de falar Rainha depois de Gambito, mas tudo bem, você pode enviar um e-mail para nós, trazendo críticas, sugestões, etc. Frâncio, qual é o nosso e-mail? Nosso e-mail é seriestou@gmail.com. E Silício, quais redes você, como espectador, deve seguir? Instagram, Facebook, Twitter e nas demais redes sociais existentes, inclusive redes de podcast, como Spotify, o Anchor e o Google Podcast, inclusive o YouTube. E, Osmio, o que devemos dizer aos nossos telespectadores? Você devia estar maratonando! Agora que eu vi que o nome da chamada é a Rainha da Sucata. Raiva é um tempero potente. Uma pitada te acorda. Uma pitada. Vou começar de novo. Raiva é um tempero. Não, de novo. Ancha foi tenso, hein? Ancha foi tenso. Desculpa. Anjo é sardinha.